Bora lá. Vamos falar sobre servir. E ontem de tarde eu estava buscando de Deus aí, ainda não tinha discernido muito bem aí o que eu gostaria de... Eu gostaria de falar algumas coisas, mas eu sei que Deus tem outras coisas para poder falar e é isso que a gente dá vazão, né? Ao ouvir o que Deus tem para dizer. O que a palavra de Deus quer dizer para mim em algumas coisas. E o Senhor falou sobre serviço comigo, né? Sobre servir. Como é importante a gente servir, né? E eu acredito que ao longo desses últimos acontecimentos nós conseguimos servir de alguma forma. E é muito importante a gente servir. E eu fui atrás dos versículos para eu poder explicar para você a importância de você servir. A importância do serviço na igreja, a importância do serviço fora dela, como Deus vê a nossa vida, como Deus vê as nossas doações, como Deus vê a nossa vida de serviço para com Ele, né? Aí às vezes a gente quer servir, às vezes a gente não sabe como servir, às vezes a gente acha que não pode servir, enfim, um monte de coisa. E o nosso maior exemplo de serviço é Jesus, sim ou não? Sim. Ele é o nosso maior exemplo de serviço, né? E está lá no livro de Mateus, no capítulo 20, ele faz uma declaração a respeito de si mesmo, e ele diz assim, olha, não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E para dar a sua vida em resgate de muitos. Ele mesmo fala, ele se coloca como, eu vim para servir. Eu não vim aqui para ser servido. Se Jesus entrasse aqui no nosso meio, era bem provável que nós íamos dar um jeito de servir ele a água num copo melhor, ou dar a honra que é devida a ele. Mas certamente a gente não teria nem esse tempo. Ele provavelmente estaria lá na porta recebendo a cada um de nós, dizendo, que bom que você veio. Que bom que você veio. Porque ele quer servir, é a essência dele. Era a essência dele de dizer para nós assim, você é bem-vindo, eu tenho algo para dizer para você. Eu tenho algo para fazer na sua vida, eu tenho algo para mudar na sua história. É a essência de Cristo. E a gente olha ao longo dos textos que ao tempo todo ele só deu. Ele só doou. Né? E isso é uma coisa, é um privilégio. Eu escrevi aqui que servir é um privilégio. É estar sempre à disposição, é auxiliar, é cuidar, é ajudar, é ter a percepção da necessidade. Quando você percebe, existe uma necessidade e você fala, vou ajudar. Você está percebendo, você está servindo. Quando existe uma necessidade e alguém fala para você, você está ali, você sabe que existe a necessidade, e você não vai ajudar, você não está servindo, e alguém fala para você, vem aqui me ajudar. Alguém já falou isso para você? É porque você não estava percebendo a necessidade. E quando a gente não percebe a necessidade, aí a gente vai lá ajudar, a gente não está servindo, né? A gente está fazendo porque fui obrigado a fazer. É igual a obedecer, né? A obediência, ela é feita, fazer aquilo que você não quer fazer. Isso é obediência. E servir é ter a percepção da necessidade e sair em encontro disso para poder ajudar. Pô, eu estou percebendo que está necessitando disso, vou fazer. Eu estou percebendo que é necessário isso, eu vou servir. Jesus tinha essa percepção, ele veio servir os povos, as nações, ele veio nos servir. Pontualmente ele estava naquele lugar. Pontualmente ele estava naquele lugar, mas ele servia aqueles irmãos. E esse é um momento aqui do texto, que a gente não vai falar sobre isso, mas uma mulher, os 2 filhos de Zebedeu foram pedir para ele, olha, eu queria que os meus filhos, um estivesse à direita, o outro à esquerda do Senhor, quando o seu reino fosse estabelecido. E Jesus fala, isso aí não é possível para você. Eles vão poder participar do meu batismo? Eles não vão poder participar do meu batismo. Aí ele vira para os discípulos e fala, aquele que quiser ser o primeiro, sirva. Aquele que quiser ser grande, sirva. Eu estou aqui, sou o Filho de Deus, eu não vim aqui para ser servido, eu vim aqui para servir. É essa a conversa que ele está tendo. É isso que ele está explicando para os discípulos. Porque esses 2 filhos não menciona, mas é uma mãe que vem falar, ei, dá para colocar o meu filho um à direita, arrumando um jeitinho, política. Né? E ele fala, não funciona desse jeito. A Bíblia fala que ele se esvaziou,
que ele teve que negar quem ele era. E eu fico imaginando para alguém tão grande negar quem é. É muito difícil, né? A gente conhece muitas pessoas importantes, pessoas que com um cargo elevado ou com muito pouco cargo. E as pessoas, elas estão tão cheias de quem elas são que elas têm dificuldade de esvaziar para poder falar, eu sirvo, né? Eu sirvo lá na porta, eu vou cuidar do banheiro da igreja. Não, eu sou empresário. Não, eu sou um político. Não, eu sou isso. Irmão, raramente nós vamos ver essas pessoas nessas condições. Porque elas não acham que, elas não sentem que aquilo é digno para elas o suficiente. Mas ele se esvaziou. Esse é o ponto. Só serve quem se esvazia. Abra lá no livro de Filipenses, no capítulo 2, verso 5. Olha só que interessante. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. 6. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Bom, qual é a grandeza de Deus, de Jesus? Ser Deus e se tornando homem, ele não usurpou. Não, eu sou. Não. Eu vim servir. Negar a nossa natureza o tempo todo. Quando você quer servir, irmão, você nega quem você é. E às vezes você não se acha digno de, não, eu vou carregar, vou fazer força, vou me sujar. Não, jamais. Jamais. Não vou me sujar, não vou pôr a mão nisso. Por quê? Porque eu sou. Sabe, o sentimento de quem quer servir, irmão, é o sentimento de quem está disposto a se esvaziar o tempo todo. Todos nós servimos, irmão. Você serve no seu trabalho, você serve na sua casa, você serve na sua família, você serve na igreja, você serve o tempo todo. Agora, como eu sirvo? Como é que é a minha cabeça? Como é a minha mentalidade para servir? A minha mentalidade tem que ser de esvaziar, de entregar. E o sentimento que você tem que ter todos os dias da sua vida é: dei o melhor. O melhor no meu trabalho, dei o melhor para as pessoas, dei o melhor para o público. Eu fui fazer pesquisar um preço no Extra. E aí eu conversei com uma moça lá, e tinha uma senhora, e essa senhora fez o seguinte comentário comigo: essa vendedora é a única que trata os clientes bem, o restante trata todo mundo mal. E aí a senhora saiu, ela chegou. Eu falei: olha, você foi elogiada. Eu acho que sempre alguém deve ser elogiado, irmão. Sou a favor disso. Porque falar mal sempre tem. Então, eu falei: essa senhora elogiou você. Ela: pois é. Mas hoje mesmo eu já fui criticada. Eu fui injustiçada. Aí ela contou a injustiça dela lá para mim. Né? Que ela foi tentar atender alguém e nesse atendimento, quando a pessoa saiu, reclamou do atendimento, mas foi do atendimento do outro. E a chefe foi lá e brigou com ela. E ela ficou indignada. E ela: eu estou há 6 anos aqui, há 6 anos eu tento servir bem. E é verdade, irmão, quando você é bem servido, você recompensa. As pessoas querem ser bem servidas. As pessoas querem saber se você realmente está disposto a negar quem você é. E é difícil quando você trata com pessoas orgulhosas, porque pessoas orgulhosas, elas não estão dispostas a servir. Elas estão dispostas a demonstrar para você que ela é maior que você. Quem nunca viu assim? Sabe quem eu sou? Sabe quem eu sou? Sabe quem é meu pai? Sabe quem é meu irmão? Sabe quem é meu avô? Sabe quem é? Sabe quem é? Né? As pessoas estão sempre dizendo assim, tentando dar uma carteirada, né? O tempo todo elas estão tentando dizer: eu sou alguma coisa. Não é assim que você vai me tratar, não é assim que você vai falar comigo. Sabe o quanto eu estudei? Sabe? Não, tudo bem, isso não muda nada. Isso só diz para você o quanto você é orgulhoso, o quanto nós somos orgulhosos e o quanto isso impede eu e você de servir melhor. Então pare para pensar, irmão. Servir, todo crescimento passa pelo servir. Todo crescimento. Se você quer ter mais ganho, você vai ter que ter mais entrega. Fato. Se você quer ter mais poder e autoridade, mais oração. Tem que ter oração. Se você quer ser livre de tudo que oprime você, de tudo que te castiga, de tudo que a tua mente fica escravizando você, mais leitura da palavra.
E eu poderia passar amanhã dizendo para você mais disso, mais daquilo, mais disso, mais daquilo, mais disso, mais daquilo. Então, irmão, quanto mais você dá, quanto mais você recebe. Quanto mais você ensina, mais você prospera. E às vezes as pessoas não querem ensinar nada porque elas acham que elas suaram muito para ter aquilo e elas não querem passar aquilo de graça, porque de repente aquilo pode enfraquecer ela. Não, irmão, quando você ensina, você se torna um discipulador. A você é entregue muito mais. Porque quando você dá, você recebe de volta. Você revê o conceito, você revê a história, você revê tudo e mais a você é acrescentado. Sempre quem ouve retém de 20% a 40% do que você diz. Ele vai ter que trabalhar isso na vida dele também para ele se tornar grande. Pare para pensar, o que impede você de ser melhor? O que impede você de servir melhor? Né? Falei aqui que nós estamos às portas de uma virada, de uma década. Estamos entrando em 2020 e nós vamos para 2030, olhando para daqui 10 anos. Né? E daqui 10 anos como nós vamos ser como igreja? Vamos fazer 13 anos agora em 2020. Né? Daqui 10 anos teremos 23 anos. Bastante tempo, né? Mais 5 anos, Teresina tem 18. Vai ser uma igreja adulta. Aliás, no meu forma de ver, ela já é uma igreja adulta. Agora pare para pensar, para onde nós estamos indo? Nós vamos servir. Deus olha a igreja, o corpo dele, a igreja, como um corpo. Né? Onde eu e você devemos servir por amor a Deus, amor aos irmãos e amor a quem está lá fora. Esse é o papel da igreja. Pregar o evangelho a toda criatura. Servir não por troca, mas servir por amor. Fazer as coisas por dedicação, por obra, por vontade própria. Ser doador porque entende porque doa. Eu acho bacana uma frase de Martinho Lutero. Eu escrevi ela aqui porque eu queria falar ela para vocês de maneira integral e que não fosse diante da minha percepção. A frase que ele escreveu foi a seguinte: nenhuma árvore produz para o seu consumo próprio. Nenhuma árvore produz para o seu consumo próprio. Tudo quanto há na vontade de Deus se dá em favor dos outros. Somente Satanás e os homens, sob influência do maligno, é que buscam aproveito próprio. Verdade. Inteligente essa frase. A gente para pensar e eu, na hora, veio uma árvore na minha mente. Né? Uma árvore de um bom fruto que você goste muito. Ela produz aquele bom fruto para alguém consumir. Ela mesmo não consome daquilo. Ela vive dos nutrientes que a terra dá para ela, mas o melhor benefício é quem toma aquilo para si. Já parou para pensar se você é uma boa árvore? Se as pessoas podem chegar em você e eu quero esse fruto seu, eu quero consumir isso. Eu quero trazer isso que está em você para dentro de mim, porque isso que você produz é bom. Isso é servir. Como você serve na sua casa? Como é que você serve a sua esposa? Como é que você serve o seu marido? Como você serve os seus filhos? Como você serve no trabalho? Como você faz da sua vida? Pare para pensar, irmão, como é importante a gente servir e servir com qualidade. Como é importante a gente estar aqui na disposição de servir. Como é importante que a gente olhar e não buscar o benefício próprio, né? Ele fala que a vontade de Deus está no favor que está nos outros, em que os outros vão usufruir do nosso favor. Não é à toa que ele é o cara da reforma, né? Achei muito bom tudo isso e espero que isso sirva de ilustração para a sua vida. Eu queria apontar um segundo fator aqui a respeito do servir, que eu acho que vale muito a pena para nós pensar, que é justamente a nossa unidade na diversidade. Nós precisamos entender bem isso, entender que somos um corpo, né, e comparados a um corpo para a forma de entendimento, que se nós, na nossa diversidade, formos unidos, né, nós vamos produzir muito fruto.
E há de se ficar aqui mais uma vez o exemplo do domingo, né? Quando nós concordamos, vamos fazer? Vamos fazer. Dá muito trabalho, muita dedicação, muito ânimo, né? Uns mais, outros menos, mas nós fazemos. Né? E quando a gente faz isso, a gente produz um efeito no reino espiritual. E é isso que a beleza da igreja, irmão, guarde bem isso. A beleza da igreja do Senhor Jesus na terra é a diversidade. É porque você não sou eu. É porque você não se parece comigo. É porque o seu gosto é outro. É porque se dependesse de você, você não pintava de preto. Né? É que se dependesse de você, não teria isso, não teria aquilo. Se dependesse de você, teria inário. Mas graças a Deus não depende de você. Porque os irmãos gostam. Glória a Deus por isso. E é por isso que nós podemos ter diversidade na igreja. E a palavra de Deus fala que nós somos um corpo. Deus, quando olha para nós, nos vê como um corpo. Isso tem que ser claro. E as diferenças não impedem a gente de andar junto, mas, pelo contrário, faz com que a gente caminhe junto. Dá a possibilidade de movimento na minha vida e na sua. Né? Um corpo ele é composto de cabeça, ombro, cabeça, tronco e membros. Quer dizer, cada um tem uma função, cada um faz uma coisa, mas se nós não concordarmos, nós não vamos andar juntos. Já parou para pensar? Né? Já viu um filme de comédia onde o cara toma uma anestesia de um lado do corpo e uma parte do corpo dele quer ir para um lado, a outra parte quer ir para o outro? Já parou para pensar se a minha perna esquerda resolvesse ir para a direita e a outra para a esquerda? Como isso seria na minha vida? Como isso seria na sua vida? Se cada um de nós tomássemos uma decisão. E por isso que Deus fala, vocês são um corpo. Vocês precisam andar juntos. Vocês precisam servir juntos. E a beleza está na nossa unidade e na nossa diversidade. Cada um pensa de um jeito, cada um entende de um jeito, cada um tem a solução para os problemas de uma forma. Mas se nós não concordarmos em uma coisa, nós não vamos conseguir servir do jeito certo. 1 Coríntios, no capítulo 12, no verso 12. Olha só que legal que a palavra de Deus fala. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. 13. Não, era o 12, desculpa. Você mudou rápido, né? É por isso que eu... Volta no 13, filho. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Deixa aí, quando ele está falando aqui, presta atenção, grave isso, quer judeus, quer gregos, ele está falando de dois extremos, de pessoas que entendem que foram salvas. Os gregos estavam nessa ponta e o judeu lá na outra. São opostos, totalmente diferentes. E você quando lê a palavra, talvez você não se aperceba disso, mas tem coisas que o apóstolo Paulo, ele fala, está falando para o grego, porque o grego fazia uma coisa de um jeito, e o judeu já sabia, era a prática natural do judeu não adorar ídolos, por um exemplo. Mas o grego não, ele tinha adoração a ídolos. Então, ora ele está falando para judeus, ora ele está falando para grego, ora ele está falando para gentios, e essa fala dele tem uma diversidade, porque ele está explicando. E ele está dizendo assim, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. E todos temos bebido de um espírito, um só espírito. E quando Jesus estava falando para aquela mãe lá, olha, esses seus filhos não vão poder ocupar esse lugar, porque eles não podem participar do meu batismo. O meu batismo que eu vou ser batizado é pesado, mas nós, os discípulos, os filhos, eu e você, temos o mesmo batismo de Jesus. Somos batizados em Cristo Jesus, pelo sacrifício dele na cruz. Então nós temos o batismo, nós somos considerados um só povo, uma só nação, um só corpo. E a igreja cristã da família é uma célula de um corpo imenso, que está espalhado por todas as nações, povos e línguas. Mas, aqui dentro, eu e você, somos um corpo. Precisamos entender que é a nossa caminhada. E cada um de nós é chamado a fazer uma coisa. Cada um de nós tem uma especialidade. Cada um de nós tem uma graça. E quando você nega a sua graça, aqui você está negando o batismo de Jesus na sua vida.
Quando você nega fazer aquilo que você pode fazer, a sua habilidade, você está deixando de aproveitar e de servir mais. Pare para pensar. Quanta coisa você tem para dar? Quanta coisa você tem para dar, ou por experiência, ou por qualquer outra coisa? Por que não servir? Por que não, quando as pessoas encontrar com você, você sair vazio? Você tem que sair vazio, porque só é cheio, irmão. E às vezes a gente fala, enche, Senhor, enche. Põe lá no verso 28. E a gente fica falando para Jesus, Jesus, me enche, me enche, me enche. Mas você não está vazio. Como é que Jesus vai encher aquilo que está cheio? Você tem que entregar. Você tem que dar o que você já tem, para que Deus derrame mais. Você tem que se tornar o discipulador, para que Deus olhe para você e fale, esse é um discípulo meu, que eu vou ter que dar mais, porque ele está dando mais, e quanto mais ele dá, mais eu dou para ele. Cada um de nós foi chamado a algo. O texto diz o seguinte, e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas, cada um de nós, aqui dentro, nós estamos falando de dentro da igreja, cada um de nós temos um chamado para poder exercer aqui dentro. E fora dele também, que é o grande negócio, nós termos quem nós somos fora, executarmos, servir, simplesmente olhar para as necessidades e servir. E às vezes a gente reluta no serviço, a gente não quer servir. E essa diversidade produz em nós o acrescento, é quando as pessoas dizem assim. Lá no livro de 2 Coríntios fala, graças a Deus serão dadas porque você entendeu o serviço. Quem é patrão sabe quando um colaborador chega e diz, resolvi esse problema. Aí você fala, graças a Deus. É muito bom quando alguém vem e fala, resolvi. E qual é o próximo agora, chefe? O que você precisa de mim? Você fica aliviado. Eu, como pastor, então, fico aliviado quando alguém fala, vou te ajudar nisso. Pode ajudar. Bora lá, faça. Faça. Eu tenho meu apoio. É uma bênção. As graças são rendidas ao Senhor. Livro de Efésios, é uma passagem, no capítulo 4, que diz o seguinte, verso 11. Efésios 4, 11 diz assim, a uns... Não, Efésios 4, verso 11. Você colocou? Se não, abra aqui. E ele mesmo deu uns para apóstolo, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Segue. 12. Vai até o 14, eu acho. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Segura aí, filho. Olha só. Por que Deus deu a graça e a multiforme para nós, a diversidade para nós? Por que Deus deu dons e talentos separados para cada um de nós? Ele explica aqui. Para que Ele quer o aperfeiçoamento dos santos, para que quem você é, abençoe quem está do seu lado. Para que você possa abençoar. Segundo, para a obra do ministério, para aquilo que nós precisamos fazer como igreja, para onde nós devemos atingir. E terceiro, para a edificação do corpo. Para que nós, quando nós nos tornarmos o melhor favor de Deus, isso possa atingir o corpo da família do Senhor Jesus fora. Nós não devemos nos desanimar naquilo que Deus mandou a gente fazer. Nós devemos perseverar em toda a caminhada. Muitas coisas não vão favorecer, irmão, o nosso serviço. Muitas situações vão desfavorecer, muitas coisas vão tentar impedir, mas nenhuma delas vai realmente, de fato, apagar aquilo que Deus quer fazer na sua vida. E às vezes a gente não quer servir porque a gente está tendo uma dificuldade, uma luta, né? Quantos de nós? Não, nesse tempo eu não vou falar de Jesus porque eu não quero falar e eu estou nesse momento precisando restaurar quem eu sou, eu estou precisando isso, eu estou precisando aquilo, e aí você acaba não servindo.
né? Você vai fugindo. Há quem diga assim, não, eu não vou nem para a igreja adorar a Deus porque eu não estou bem. Né? Quando você não está bem, o melhor lugar para se estar é aqui, sentadinho aí, e Deus vai alcançar você e vai trazer para você uma palavra que só Ele pode trazer. E as pessoas fogem disso. Nós fugimos de servir ao Senhor, porque a gente não quer dar trabalho, lidar com pessoas, dá trabalho, lidar com as nossas famílias, dá trabalho. No Natal você vai ter trabalho. Vai ter ou não vai ter? Vai ter um trabalhão. Mas você não abre mão de estar ali. Às vezes a gente só quer servir quando as coisas vão bem. E não é assim. Tem momentos na nossa vida que você vai precisar servir no momento que você não quer servir, e é o que Deus quer que você faça. Grave isso. Deus quer que você sirva no seu pior momento. Deus não está olhando para você e falando, não, você precisa estar muito bem para poder servir. Não, alguém levanta assim, no seu trabalho, você fala, hoje eu não estou bem, não vou trabalhar. Alguém faz isso? Só quem é dono. Mas mesmo assim fica, será que eu vou ser roubado? Sim ou não? Sim, irmão, claro. Antes de você voltar a dormir, você olha as câmeras pelo seu celular para ver se ninguém está mexendo em nada que é seu. A gente não descansa, mas Deus quer que você sirva. Deus quer que você olhe para as coisas, Deus quer que você tenha o coração de servir. E eu queria contar uma história para vocês aqui, que é a história que é o cerne da palavra de hoje, que é Davi. Lá no 1 Samuel, no capítulo 23, ele está fugindo de Saul, o negócio está pegando para ele, Saul está, eu vou matar você, Davi, eu vou matar você, Davi, eu vou matar você, e ele está num apetite para pegar Davi, e Davi está nessa fuga, e aí desenrola uma história que vai em 13 versículos e passa desapercebido. E diz assim, foi anunciado a Davi dizendo, eis que os filisteus pelejam contra Keila, e Keila era uma cidade, e saqueiam as eiras. E consultou Davi ao Senhor dizendo, irei eu e ferirei esses filisteus? E disse o Senhor a Davi, vai e ferirás os filisteus e livrarás a Keila. Bom, vamos lá, pano de fundo, ele está sendo perseguido, ele está no meio de uma confusão, aí ele está vendo uma cidade que os filisteus, que são os inimigos de Deus, estão atacando, e aí ele fala, eu já estou em apuro, e aí ele, Senhor, o Senhor quer que eu vá lá e... Aí Deus fala, vai, que eu vou te dar a vitória em Keila. Aí ele, pensa bem e vai. Aí ele chega para os valentes dele, porque Davi, ninguém faz nada sozinho, chega para os valentes dele e começa. Porém, os homens de Davi lhe disseram, eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Os valentes dele, que são os guerreiros, que são a liderança dele, que são os líderes de ministério dele, que são os líderes de pequena família para ele, chegam, tu tá doido? Nós já estamos em apuro, tu tá arrumando mais uma confusão? Tô. Tem certeza? Veja bem, olhe bem. Como é que vocês falam aqui? Reflita bem? Né? Ventile bem. Ventile bem. Aí Davi fica assim em dúvida e ele volta para consultar a Deus. Aí nessa consulta ele fala, ei, Senhor. Então Davi tornou a consultar o Senhor e o Senhor lhe respondeu, disse, levanta, desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. É para você seguir. É para você fazer o que eu estou mandando você fazer. É para você avançar. Mas eu estou sendo perseguido. Não tem problema. Vá lá fazer o que eu mandei você fazer. Mas pode ser que Saul me pegue. Não tem problema. Vá fazer o que eu mandei você fazer. Mas eu estou doente. Não interessa. Vá pregar. Mas eu estou sem grana. Não interessa. Vá a pé. Não me interessa, mas eu estou muito ocupado. Pois então eu vou te tirar de onde você está, para você ficar desocupado. Tem uma época que na minha vida, vou fazer uma pausa aqui, que lembrei de uma coisa que é muito pontual, né? Eu lembro que eu tinha uma vida muito atuante dentro da igreja de Santos. Muito atuante. Aí tal, Deus
mudou, me deu um emprego, fui trabalhar numa multinacional em São Paulo, espanhola. Vida que eu queria, vida de startup, já contei. Terno, gravata, pá, todo dia almoçando em restaurante caro, ticket alto, plano de saúde, maravilha, irmão. Saí às 5 de Santos, da minha cidade para São Paulo, é uma serra, é 1 hora. 1 hora de serra, pá, e vocês acham essa serra de Tianguá perigosa. A gente descia de ré lá, essa serra aí. Que é assim, ó, terração, para um lado e para o outro, subia, pô, todo dia. Chegava em São Paulo, 6h30 da manhã, trabalho. 6h30 da tarde, loucura, trânsito parado, a perna doendo, descia, chegava 9 da noite em Santos. Chegar na igreja, culto de oração acabando. Só o fio. Chegou um dia, Deus falou assim, fui para o monte orar, uma sexta-feira, Deus falou, vou te tirar da onde tu tá, porque tu tá sem tempo para mim. Ei, o ticket é bom. O plano de saúde é perfeito. Eu falei, não pode ser. Bom, resumo da história. Deus tirou em 2 semanas. A gente às vezes vai para o monte para ouvir coisa boa. Eu fui para o monte para ouvir, vou te tirar da onde você está, porque você não tem tempo para mim. Você era só meu. E aí eu saí daquele lugar, saí de toda aquela confusão, de toda aquela loucura, e voltei a ser quem eu era dentro da casa do Senhor. E nunca me faltou nada. Muito pelo contrário. Deus multiplicou aquilo que eu nem imaginava que Ele poderia multiplicar. É mais ou menos assim. Deus estava falando para Davi, Davi, vai lá, sou eu, vou dar aquele povo na tua mão lá. Pode ir, que eu quero livrar Keila. E aí, então, Davi partiu com seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus e levou os gados e fez grande estrago entre eles. E Davi livrou os moradores de Keila. E sucedeu que, quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi, a Keila desceu com um éfode na mão. E ele chega, começa a anunciar. E foi anunciado a Saul, Saul, Davi está em Keila. Verso 7. Aí Saul falou assim, agora no verso 8, eu pego ele, porque onde ele está, ele não tem para onde sair. Eu vou matar ele agora. E ele fala assim, então Saul mandou chamar todo o povo à peleja, para que descessem a Keila para cercar a Davi e os seus homens. Aí Davi fica sabendo. É servo do Senhor. Sabendo, pois, Davi, verso 9, que Saul maquinava este mal contra ele, disse a Abiatar, o sacerdote, traz um éfode, toca esse negócio. E disse Davi, Senhor, Deus de Israel, teu servo, tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Pronto, já me descobriu que eu estou aqui. O Senhor mandou eu vir fazer essa obra, agora o diabo vai vir contra mim. Aí ele fala assim, Senhor, entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão? Descerá Saul como o teu servo tem ouvido? Senhor, Deus de Israel, faze o teu servo saber. E o Senhor fala para ele, eles vão descer contra você. Ele esperava ouvir assim, não, vou poupar você, porque você fez o que eu mandei você fazer. Não, eles vão vir contra você, eu já sei disso. Aí ele fica indignado. Para pensar, irmão, você está fazendo a obra, você está construindo, você está edificando, está ajudando, e de repente o inimigo intensifica a luta contra você e fala, eu vou vir contra você. E você, Senhor, esses inimigos vão vir contra mim? Vão. Aí ele, na cabeça dele, ele pode até pensar assim, que injustiça, né? Eu estou servindo. Quantos de nós não dizem, eu estou servindo ao Senhor e estou padecendo essa luta. Eu estou servindo a Deus e estou vivendo esse momento. Aí Davi não fica conformado e diz assim, disse mais Davi, entregar-me-ão os cidadãos de Keila a mim e aos meus homens nas mãos de Saul? E disse o Senhor, entregarão. Ele vai, ele livra os caras, tira a opressão do meio deles, tira todo filisteu, pronto. O que Davi esperava receber dos cidadãos de Keila? Gratidão. Aí ele, Senhor, esse povo que eu salvei, que eu livrei, que eu ajudei, eles vão me entregar? O Senhor, vão. Eles vão. E a gente vai tirando algumas morais aqui, que a gente já vai falar dessa história.
Então Davi se levantou com seus homens, uns 600, e saíram de Keila e foram-se para onde puderam ser anunciado. Né? E Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. Saul não achou mais ele se mandou. Irmãos, entenda bem uma coisa. Entenda bem uma coisa. Toda perseguição vai produzir em você um fruto. Toda perseguição, toda luta que você tem, toda dificuldade que nós temos, ela não pode ser empecilho para você servir ao Senhor. Não pode ser empecilho para você falar do amor de Deus. Porque às vezes é Deus que... Às vezes não. Deus manda você fazer coisas para Ele e Ele quer que você faça. Ele quer que você arrume tempo. Se você não faz gestão da sua vida pessoal, não faz gestão do seu tempo, não faz gestão da qualidade de vida, de relacionamento que você tem com a sua família, como é que você quer usufruir de coisas grandiosas? Pode acontecer, irmão, de fato de você ser traído. Pode, irmão, é muito provável que alguém traia você na caminhada. Pode ser que, quantos de nós aqui falam, pô, ajudei fulano, olha o que ele fez comigo. Eu não esperava isso de Beltrano. Sim ou não, irmão? Eu não esperava, isso foi uma punhalada nas minhas costas. Eu fui traído. Agora, entenda bem uma coisa, servir a Deus é servir a Deus. Quem pode usufruir do fruto daquilo, do seu serviço, são os homens. Os homens vão ser servidos. Os cidadãos de Keila foram servidos da espada de Davi. Mas isso não quer dizer que eles iriam defender Davi. Quer dizer que eles receberiam o benefício, muito bem. Mas a hora que o Saul viesse com o exército, certamente eles, Davi está ali. Sabe aquelas crianças que brincam de esconde-esconde? Fala, não fala onde eu estou? Tá bom, tá bom. Aí chega, onde ele está? Ali. Não é assim? Você fala, mas você falou que você não ia. Eu não sei. Só sei que foi assim. Eu não sei porque eu fiz isso. E a gente faz isso direto. E não faça nada por troca. Nem por reconhecimento humano. Isso é difícil para nós, né? Servir em base de troca. E às vezes as pessoas falam, né? Eu fiz tanto, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas Deus fez para quem? Fez para os homens ou fez para Deus? Jesus fala assim, deixa claro, no mundo você vai ter aflição. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Na hora de se livrar da luta, alguém sempre acaba entregando. Deus sabia das fragilidades daquele povo. Deus conhecia o quanto aquele povo era frágil e a possibilidade era real deles entregarem a Davi. Sabe, amados, tem uma lendinha aqui. Isso não é bíblico, é só uma lenda, só para ilustrar. E que conta em que Jesus estava andando com seus discípulos e ele falou para os seus discípulos assim, peguem uma pedra, carreguem uma pedra para mim. Cada discípulo pegou uma pedra e eles caminharam ao longo de algumas horas. Jesus falou, vamos assentar. Coloque sua pedra na sua frente. Aí Jesus faz um milagre. Transforma aquela pedra em pão. Aí uns ficam felizes, porque pegaram uma pedra boa. Outros pegaram uma pedrinha e falaram, esse é o pão que você tem para hoje. Aí uns comem, ficam, tudo bem. No outro dia, pela manhã, Jesus fala assim, carreguem uma pedra para mim. Aí, se fosse eu, já ia pegar uma dessa. Pegar uma pedra. E eles passam o dia carregando aquela pedra, todo aquele esforço. E quando chega no final do dia, Jesus fala, vamos assentar. E você já começa ficando feliz, achando que aquilo é uma picanha, achando que aquilo ia virar uma coisa maravilhosa. E Jesus fala assim, peguem a pedra de vocês. Agora, lancem ela no rio. Como assim? Aí os discípulos falam, assim, não vai transformar em nada? Não. O tempo todo eu pedi para você carregar uma pedra para mim. Você carregou a pedra para quem? Para você ou para mim? A sua pedra eu posso transformar num pão, mas pode ser que eu não transforme ela em pão. Para quem você está trabalhando? A quem você está servindo? Quando nós servimos a Deus, nós estamos servindo a Deus, não aos homens. Tudo aquilo que você faz, o Senhor olha dos altos céus e recompensa você. Deus conhecia o coração de Davi.
Deus sabia que Davi devia estar questionando, como é que é isso, né? De que forma isso vai se dar? Puxa, eu estou sendo usado aqui e o Senhor vai permitir essas questões na minha vida? Essas dificuldades, essas lutas? Sabe uma coisa, irmão? Grave isso aqui, ó. Atos 1:8, diga Atos 1:8. Não, bora lá, irmão. Atos 1:8. Atos 8:1. Atos 1:8. Não, eu não vou parar de falar isso enquanto todo mundo não falar. Atos 1:8. Atos 8:1. Amém? Vire para quem está do seu lado e fala o que você acabou de aprender. Atos. Irmão, se eu fosse professor, cara, eu ia ser muito chato. Porque enquanto não aprendesse comigo, não saía. Atos 1:8. Coloque aí você, Atos 1. Aprendeu, né? Pois rápido. Atos 1:8 diz o seguinte: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Você vai receber poder do Espírito Santo de Deus, para você ser testemunha de Deus, toda a terra. Você recebe poder, recebe autoridade, recebe força. O Espírito Santo vem sobre você com fúria para poder te usar, para te dar uma palavra, para que você cresça, para que você amadureça. Aí você lembra assim, mas também tem Atos 8:1. E eu não quis que você decorasse o resto, mas é Atos 8:1, de 1 a 8. E aí ele fala lá que acontece, Saulo, que não tinha virado ainda, que não tinha ainda tido o encontro com Cristo, e também Saulo consentiu na morte. Estamos falando aqui de Estevão. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras de Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Segue. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Segue. E Saulo assolava a igreja, entrando nas casas, arrastando os homens e mulheres, e encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo a Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Segue. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao Filipe e dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois o que os espíritos imundos saíam de muitos os que tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Amado, perseguição. Esses caras tinham acabado de ser cheios do Espírito, e uma vez cheios veio a dificuldade, e agora, o que nós fazemos? Eles andavam dispersos. Quanto mais Saulo batia, mais eles pregavam o evangelho. Quanto mais a dificuldade acontece, mais se fala do amor de Jesus. Quanto mais dor, mais o evangelho deve ser pregado. Quanto mais luta, mais coisas você tem que fazer para o Senhor Jesus. Mais e mais você deve servir todos os dias da sua vida, com a sua boca, com a sua casa, com suas finanças, com tudo que você tem, com todas as suas forças. Eram homens que tinham dentro deles o serviço, e não importava o que eles tinham que fazer. É preciso fazer, eu faço. É preciso anunciar, eu anuncio. E Saulo entrava nas casas, punha para fora, batia, prendia, amarrava. E quanto mais se bate na igreja, mais ela cresce, irmão. Qual é o segredo de um bom bolo? Bata ele bastante, e ele vai ficar grande. Nós hoje, como corpo, como família, nós não recebemos o castigo que é mérito nosso, porque Deus assim tem poupado a nossa nação. Mas eu e você, irmão, precisamos fazer as coisas acontecerem. Sirva ao Senhor com a sua vida. Abra sua boca
Coloque para fora tudo aquilo que Deus tem te dado. Esses homens, no meio da perseguição, ganhavam uma cidade inteira, cheios do Espírito. A condição deles era de receber e entregar. Quanto mais você dá, mais Deus te enche. Separei 2 versículos aqui que você pode receber no seu íntimo. Pode subir o louvor. Só para a gente encerrar. Hebreus 6, verso 10 ao 12. Hebreus 6, 10 a 12, filho. Porque Deus não é injusto. Guarde bem isso. Para se esquecer da vossa obra, do trabalho, do amor, que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança. Deus não se esquece de tudo que você faz. Eu me esqueço. Você esquece do benefício que alguém fez para você. Você esquece muito facilmente. Aliás, quando alguém erra com você, é mais fácil você lembrar o que ela errou do que as coisas que ela acertou. Sim ou não? Mas Deus lá do alto dos céus, Ele tem um memorial diante dele, que Ele diz assim: eu sei o que você fez. Eu sei que você foi salvar Keila. Eu sei que você mandou uma cesta. Eu sei que você deu uma cesta básica lá. Eu sei que você deu o seu dinheiro. Eu sei que você deu a mais. Te pedi uma coisa, você deu a mais. Eu sei quem é você. Eu sei o que você faz. Eu sei as horas que você ora. Eu sei como você trata as pessoas. Eu sei qual é a intenção do seu coração. Conheço bem você. As pessoas não te conhecem, mas Deus lhe conhece. E aí, isso é uma coisa que eu tenho para mim o tempo todo, porque a gente precisa entender uma coisa. Uma coisa é o que você vê, outra coisa é quem eu sou para Deus. Uma coisa é quem você é, e uma coisa é que as pessoas dizem que você é, e uma coisa é o que Deus vê que você é. Deus esquadrinha o coração, vê a intenção do seu coração. Qual é a sua intenção do seu coração? Qual é a motivação do seu coração? Então, estamos todos caminhando, juntos. E Deus está sabendo se você está a fim de servir ou se você está fugindo para não carregar peso. Você não quer sujar a sua roupa, você não quer subir, você não quer descer, você não quer entrar num banheiro para limpar o banheiro da igreja. Você é você. Deus sabe quando você fala assim, vou passar, vou para quê? Porque aqui tem um problema. Já vão me chamar para resolver esse problema. Deus sabe, Deus conhece a gente. Deus está procurando homens e mulheres que estão dispostos a servir, independente da condição que estejam vivendo. Tem muitas pessoas aqui que servem no meio da luta, e já vem servindo há anos. Muitas pessoas que servem aqui no meio da guerra. E pode ser que chegue uma hora que alguém traia você. Irmão, falo de carteirinha. Uma hora você pode ser um forasteiro. Pode dizer que você é um forasteiro. Você é de fora. Pode dizer um monte de coisa. Mas Deus sempre vai olhar para os nossos corações e vai saber qual é a motivação que o Jairo tem para vir tocar, qual é a motivação que o Rafa tem para tocar o violão, que o Eugênio tem, que o Eduardo tem, o Gil, a Neila, a Patrícia. Quais são as nossas motivações? A motivação é você que vem para buscar o Senhor. Deus quer saber. Deus olha para nós e fala, existe uma motivação dentro de você. Eu quero que você me sirva. Eu quero que você entregue a sua vida nas minhas mãos. Eu não estou bem. Não tem problema, eu já sei que você não está bem, mas você vai servir ou não vai servir? Ou você vai ficar fugindo do trampo? Porque dá trabalho. Dá trabalho. Tudo dá trabalho, irmão. Até enriquecer dá trabalho. E as pessoas estão buscando riquezas nas facilidades. As pessoas estão buscando benefícios em coisas fáceis. Né? Menos esforço e o máximo de ganho. Não existe isso. Tudo que vem fácil, vai embora fácil. Agora, tudo que é plantado, semeado, tudo que a terra é arada, preparada, irmão, haverá um benefício. Nós estamos vivendo o benefício do Senhor. E esse é um tempo não só de colheita, mas é um tempo de colher e começar a replantar, para que os próximos 10 anos eles se tornem maiores do que esses que já são.
muito maiores e muitos melhores. Muitas coisas Deus quer fazer através de nós. No encerramento de todas as coisas, guarde bem isso, Apocalipse 22. Fechar, o último que sai, né? Apaga a luz e fecha a porta. Apocalipse 22, 12. As coisas estão começando a ser encerradas. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Pare para pensar. O processo de cruz começa a encerrar. O rei vem. Pode apagar as luzes, acenda aqui as nossas luzes. As coisas começam a encerrar. Jesus vem para encontrar conosco. E nesse encontro, ele vem com o galardão dele. Eu venho cedo. O galardão está comigo. E eu vou entregar para cada um de vocês segundo aquilo que você me serviu. Então, irmãos, que essa seja a palavra de consolo para você. O que você fizer para Deus, aos olhos dos homens, no secreto ou em qualquer lugar, é Ele quem vai trazer a recompensa. Nada do que nós fazemos é para nós mesmos. Livre-se da mentalidade da troca, da barganha. Tudo que eu recebo, irmão, é porque Ele me amou primeiro. Tudo que eu faço é porque eu entendo que o reino dele vale mais do que a minha vida. Tudo que nós dedicamos é por amor ao Senhor Jesus. Quando Ele vier, Ele vai saber recompensar a cada um de nós. E aí a nossa breve vida, que é momentânea, rápida, ela vai ter um sentido. Porque a eternidade do galardão de Jesus vai acompanhar você. Só Deus sabe, né? O que isso realmente representa nas nossas vidas. Pense bem, irmão. Uma década nova está para acontecer. Você está disposto a servir a Deus? Mais? Ou iniciar a servir ao Senhor? Os irmãos vão cantar uma música aqui. E o apelo é esse. Eu quero servir a Deus. Mais. Ou começar a servir a Deus. E isso não nos prende a esse quadrado, mas diz para nós, lá fora eu preciso anunciar, eu preciso realmente começar a fazer que o Evangelho faça sentido na minha vida e na vida da minha casa, nos meus. Se você tomar essa decisão, você vai ficar de pé e vai se apresentar para o Senhor Jesus. Eu estou de pé porque eu quero te servir. Eu não sei muito bem como servir, mas eu vou começar falando, anunciando e testemunhando os teus sinais, as tuas maravilhas, os teus benefícios. E eu vou servir o meu irmão, eu vou servir na obra e eu vou servir lá fora. Você é a árvore que produz bom fruto. Certamente você não vai usufruir dos seus frutos. Você vai usufruir da seiva, você vai usufruir das raízes, da água que está profundamente. Você vai ficar sólido. Todos vão olhar para você. Você é bom. Você alcançou. Você ficou alto. Você ficou grande. Você ficou bom. E na sua plenitude, irmão, o que você vai fazer de melhor é dar. Come de mim. Se você acha que eu tenho algo bom para te dar, aproveita o que eu tenho para te dar. É isso. É isso que Lutero estava falando. Foi isso que ele escreveu. E eu achei isso tremendo, irmão. Tremendo. Nós possamos olhar para as pessoas, que as pessoas possam olhar para nós e ver que vale a pena servir ao Senhor e que você possa ser o sustento de outros, pelo menos por um tempo. Amém? Fique à vontade para você assumir diante de Deus. Faça sua oração. Adore ao Senhor.